Deus cumpre os seus desígnios. Ele sempre cumpre seus desígnios e seus propósitos. Isso não é uma palavra de afirmação para dizer que Deus tem um propósito específico para a nossa vida, para dizer dos planos especiais de Deus para a nossa vida. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando dos desígnios eternos dele, dos desígnios de salvação da humanidade, do cumprimento da história que o Senhor mesmo desenhou, desde o princípio. Ele cumpre os seus desígnios. É dele a primeira palavra, é dele sempre a última palavra. Deus cumpre os seus desígnios. Olá, hoje é terça-feira, dia 26 de abril de 2022, e hoje nós estamos terminando o Evangelho de Marcos. Não sei se você se lembra, nós começamos o Evangelho de Marcos dizendo que ele está dividido em duas grandes seções. A primeira delas, do capítulo 1 ao capítulo 8, onde Jesus mostra a sua divindade, o seu reinado. E dos capítulos 9 até o capítulo 16, que é o último, onde Jesus mostra a necessidade do seu sofrimento, a necessidade da sua morte e a sua ressurreição, a instauração do reino dele. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus não é um local físico. O reino de Deus é o estabelecimento do governo dele, das regras dele, da forma de Deus agir, pensar, definir. É isso. E o capítulo 16 de Marcos vai encerrar com a vitória sobre a morte, vai encerrar com a ressurreição. E nós vamos lê-lo, nós vamos ler o capítulo 16 de Marcos, entre os versículos 1 até o versículo 8. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Estando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram amedrontadas. Não tenha medo, disse ele. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro, e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Ele ressuscitou, não está aqui. Não é dos seres humanos a última palavra, não é dos seres humanos a última ação. O primeiro ato do Evangelho de Marcos, de Jesus, um ato propriamente dito, é a chamada dos seus discípulos. Ele vai fazer isso em Marcos 1, de 16 a 20. E o último ato é a reunião dos seus discípulos. Ele vai fazer a reunião desses discípulos e ele vai ressuscitar e vai se encontrar com esses discípulos e vai se apresentar a esses discípulos. O que acontece aqui em Marcos 16, de 1 a 8, é o cumprimento do que Jesus já havia dito em Marcos 14, versículo 28. Diz assim: mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Dois pontos que eu queria destacar aqui. A ressurreição tem papel central na nossa fé. E ela tem um papel central na nossa fé porque ela representa Jesus vencendo a morte, vencendo o poder da morte e garantindo a ressurreição e uma vida eterna para todos aqueles que são os seus filhos. E é bom destacar isso. O apóstolo Paulo vai dizer que a ressurreição é chave na nossa fé. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, da seguinte forma: irmãos, quero lembrar-lhes que o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes,
Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Note isso. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Foi sepultado, versículo 4 de 1 Coríntios 15. Ressuscitou no terceiro dia segundo as Escrituras. Versículo 5. E apareceu a Pedro e depois aos 12. E o apóstolo Paulo vai dizer no mesmo 1 Coríntios 15, 14, da seguinte forma: se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. A ressurreição é chave na experiência cristã. Todo cristão acredita que por meio da ressurreição de Cristo, a morte foi vencida e que nós temos uma vida eterna diante de Deus. Nós temos uma vida eterna com Ele. E nós não precisamos mais temer a morte, porque Ele venceu a morte. Mas um segundo ponto importante nesse texto é que, como eu disse, a última palavra é dele. Como assim a última palavra é dele? Ele vai e o anjo que está no sepulcro diz o seguinte: entrando no sepulcro, versículo 5 do capítulo 16, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse a ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Veja o lugar onde o haviam posto. Vão e digam a seus discípulos e a Pedro. A fuga dos discípulos, a negação terrível de Pedro, não é o último ato. O último ato é o ato do Senhor. O James Edwards vai dizer da seguinte forma, eu achei tão bacana quando ele disse: não é dado aos seres humanos dar a última palavra, pois essa pertence ao Senhor ressurreto. Estou indo adiante de vocês. Não é dado aos seres humanos a última palavra. O anúncio do anjo não é de repreensão merecida, mas uma promessa de reuni-los e ir adiante deles. Deus completa seus planos para a igreja, apesar da falha humana. Se a palavra da graça do Senhor ressurreto inclui um traidor como Pedro, os leitores do Evangelho podem ser assegurados que ela inclui aqueles da comunidade deles que também falharam com Cristo. Se a palavra de graça do Senhor ressurreto inclui um traidor como Pedro, inclui qualquer um de nós. Se inclui um homem que negou a Cristo e andou com ele, inclui qualquer um de nós. Porque nós somos amados não pelos nossos atos, não pelos nossos méritos, não por aquilo que fazemos, não por aquilo que temos. Nós somos amados porque Ele nos amou. Nós somos amados por quem Ele é e não por quem nós somos. A graça de Jesus significa que não importa o que nós fazemos para Ele, Ele não nos ama mais por isso. E não importa o que nós não fazemos para Ele, Ele não nos ama menos que isso. Ele nos amou ao ponto de se entregar na cruz do Calvário, morrer, receber toda a ira de Deus, se colocar entre Deus e os homens e, ressurreto, vencer a morte e entregar essa ressurreição e essa vida a todos nós. Que Deus te abençoe.